Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu vou ler com os irmãos um texto da irmã Jaqueline Teixeira chamado Quando Deus Fica em Silêncio. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. A nossa porção bíblica hoje é bastante extensa. É o livro de Daniel, capítulo 2, versículos 1 ao 49. Então nós vamos ler o capítulo 2 todinho. Então é bom o irmão pegar a sua Bíblia para nos acompanhar, para não ficar muito enfadonho, né? A leitura, são 49 versículos, é meio comprido, né? A minha versão aqui é a nova versão transformadora. Aí o irmão vai lendo na sua versão e aí vai comparando as versões para que a palavra de Deus possa cada vez ficar mais clara para nós, tá bom? O texto chama-se Quando Deus Fica em Silêncio e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender o teu silêncio e não desanimarmos nunca, sempre cientes que o Senhor, ainda que não fale, está olhando e agindo. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco a cada momento, mesmo que a gente não ouça a sua voz. Amém. Meus irmãos, então, quando Deus fica em silêncio, vamos lá para Daniel, capítulo 2, que vai descrever aqui o sonho de Nabucodonosor, né? Para onde Daniel foi enviado para a corte do rei Nabucodonosor. Bom, certa noite, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que eles dissessem o que havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então, os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. Mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho e então lhe diremos o que significa. E o rei respondeu: sei o que estou fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo. Se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, podem dizer qual foi seu sonho. E os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência e perguntou-lhe: por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei e de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado. Foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos
Remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela as coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora eles sejam cercados de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Então, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos nem adivinhos capazes de revelar os segredos do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora eu lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo do seu sonho, não porque eu sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora eu direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e aves debaixo de seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino forte como o ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo o que ele atinge. Os pés, os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como o ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força de ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem em poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze e barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Amém? Já pensou, irmãos? Bem, então o nosso texto chama-se Quando Deus Fica em Silêncio. E a irmã Jaqueline Teixeira escolheu o versículo 21. Ele muda épocas e as estações, se torna reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Bem, entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo, passaram mais ou menos 400 anos. É ano para dedéu, né, gente? E durante esses 400 anos, ó, Deus não falou com profeta nenhum. Não falou, ficou em silêncio. Mas esse período entre o Velho e o Novo Testamento foi marcado por muitos acontecimentos históricos importantes.
Deus conduziu a história até a plenitude dos tempos, até quando Jesus nasceu. Então parecia que o Senhor não estava olhando o mundo nesses 400 anos, mas ele estava sim. Ele estava preparando Jesus Cristo para vir ao mundo. Então tudo que aconteceu no período do Velho Testamento para o Novo Testamento, que a gente chama de período intertestamentário, foi revelado por Deus. Então muito antes, Deus já falou para Daniel, por meio do sonho de Nabucodonosor, né? Então, por exemplo, muitos outros reinos, os persas, os gregos, os romanos, os judeus foram espalhados pelo mundo, muitas estradas foram construídas pelos romanos, que foram bastante úteis à expansão, inclusive do Evangelho, né? Então, enquanto os reinos se levantavam e caíam, enquanto o cenário mundial era totalmente transformado, Deus estava agindo, né? Isso me faz lembrar também, nesse nosso cenário mundial, né? Quando a Rússia é tão poderosa, né? Com 5 vezes mais poderio militar, vai e entra em guerra. Não é nem guerra, né? Isso é uma vergonha, né? Ela massacra a Ucrânia do jeito que está fazendo, matando pessoas tão inocentes, né? Muitas pessoas podem achar que Deus está em silêncio, né? Mas o nosso dever como cristão é orar pelos ucranianos, orar pelos russos, orar pela igreja perseguida, orar por todos aqueles que sofrem, porque Deus, Ele está agindo, o Senhor não está em silêncio. Então o nosso dever é orar, levar a Deus esses irmãos que sofrem, pedir ao Senhor pela paz do mundo. Ele, a seu tempo, vai resolver as coisas do jeito que o plano dele está estabelecido, mas o nosso dever é orar. Então, como naquela época, enquanto os reinos se levantam e caem, enquanto o mundo entra em guerra ou não entra em guerra, naquela época e hoje Deus age. Então, o soberano naquela época estava preparando o cumprimento da promessa que era a vinda do Messias. Então, gerações passaram e o povo continuou crendo que chegaria o Salvador. A chama do pacto divino permaneceu acesa, né? Então, as pessoas dizem assim: essa guerra da Ucrânia e da Rússia está acontecendo porque é o final dos tempos, Jesus está voltando. Na verdade, nenhum de nós sabe quando Jesus vai voltar, né? Porque isso foi dito também quando teve a Primeira Guerra, quando teve a Segunda Guerra. Enfim, em todo tempo as pessoas fazem profecias. É certo que Jesus está voltando, mas a gente não sabe quando vai ser o dia, a hora, o momento. Isso pertence ao Pai. O nosso dever é orar e permanecermos firmes, conectados com Deus. Algumas vezes Deus fica em silêncio, mas Ele continua vendo e continua agindo. Nada foge ao controle do nosso Deus. Ele está acima do tempo e está acima da história. A gente não tem que temer. A gente tem que colocar todas as nossas tristezas, anseios e medos aos pés do Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. A palavra dele já foi revelada. Está acessível e aponta para a vitória final, que é a vida eterna, quando Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar a morar com Ele. Lemos na Bíblia a última página da história da humanidade. E se estamos com Cristo, a gente pode descansar. Amém? Então, o nosso manancial termina assim, confie na soberania do Senhor. Então, assim como foi no tempo de Nabucodonosor, assim como é agora nos nossos tempos, que vemos tantas crueldades acontecendo, tantas injustiças, né? Especialmente agora que temos visto a Ucrânia ser massacrada pela Rússia e quantas consequências isso pode vir a ter, né? Mas a gente não pode esquecer que Deus age e está vendo tudo a todo momento. Eu me despeço aqui com o meu abraço de urso, lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E quero também que o irmão saiba que em 2022, olha, se você crer que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, isso é verdade. E você vai poder ter certeza que mesmo quando Deus fica em silêncio, Ele está agindo. Amém? Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.